Sheelot Utshuvot. Isso significa perguntas e respostas. Isso faz alusão a uma literatura especial que nós encontramos dentro do judaísmo, mais especificamente no campo da Halachá, da lei judaica, desde o tempo dos Geonim, desde o tempo pós-talmúdico, há mais de 1000 anos atrás. Então surgiu esse costume que quando haviam dúvidas às vezes dúvidas de interpretação do Talmud, dúvidas sobre passagens talmúdicas, interpretações, e mais acentuadamente, quando surgiam dúvidas de halachá, dúvidas de como proceder na prática em diversos assuntos ou em temas específicos, ou às vezes esses temas estavam relacionados a contingências específicas ou a circunstâncias únicas, ou às vezes estavam relacionados a novas invenções, novas descobertas, novidades na tecnologia. Então, qual seria a postura da halachá, ou como isso se aplica dentro da lei judaica, como encarar tudo isso, enfim, uma série de todo tipo de dúvidas e perguntas. Então, surgiu essa prática, esse costume que em casos de dúvida mandavam cartas e mandavam perguntas, não é? Questionando ou solicitando esclarecimento ou respostas para os grandes sábios da geração, para os maiores rabinos eruditos, especialmente aqueles conhecedores experts em halachá, na lei judaica. E eles recebiam as cartas com as perguntas e esses rabinos respondiam, às vezes em respostas mais curtas e às vezes respostas muito extensas, porque muitas vezes eles procuravam dizer não apenas sim ou não pode, mas eles embasavam toda a sua resposta com fontes, referências, baseando-se nos textos talmúdicos ou nas passagens dos livros clássicos, etc. E em cada geração haviam esses Sheelot Utshuvot, essas perguntas e respostas, que depois foram também editadas e foram publicadas, porque isso tinha um valor permanente até para ficar para gerações seguintes, ou para às vezes saber que essa pergunta já foi lançada, já foi feita, já foi respondida, já foi esclarecida, etc. Isso depois nós vemos também em torno do Shulchan Aruch, quando a lei não estava suficientemente clara, quando haviam casos específicos que aparentemente não estavam previstos de forma explícita no Código de Leis, então se lançavam essas perguntas e haviam, em cada geração sempre houveram grandes sábios e grandes eruditos, grandes legisladores especializados em halachá, que eles se encarregavam de responder essas perguntas, solucionar essas questões, e isso deu vazão ao surgimento de uma vasta literatura de Sheelot Utshuvot. Esses livros em geral são chamados simplesmente de Shutim, Sheelot Utshuvot, perguntas e respostas de halachá. Basicamente são perguntas e respostas no campo da halachá. Existem centenas e centenas dessas obras, e cada uma dessas obras tem centenas, às vezes até milhares de perguntas e respostas. Hoje em dia nós já temos programas especiais de computadores onde se incluiu todas essas obras, todas essas perguntas, que isso é conhecido como a literatura de responsa, todas essas perguntas e respostas da halachá. Então hoje em dia uma pessoa coloca na busca sobre um determinado assunto, se a pessoa quer saber a visão do judaísmo sobre aborto, eutanásia, ou o que for, então coloca essa palavra na busca e surgem imediatamente dezenas e dezenas de obras, de livros de autores que já trataram sobre esse assunto específico, etc., que a pessoa busca, e trazendo as perguntas com suas respectivas respostas. Isso é algo que continua existindo até os dias de hoje, ou seja, todas as questões que precisam ser deliberadas, etc., questões mais complexas, existem perguntas, que uma pessoa levanta o telefone ou pergunta ao rabino e tem a resposta imediata, mas às vezes existem perguntas e dúvidas haláchicas bem mais complexas, que exigem uma análise profunda, etc., e isso é feito então por esses rabinos especializados em halachá, em legislação, e isso dá origem a essa literatura incessante que vai se expandindo cada vez mais de resposta a perguntas e respostas haláchicas, Sheelot Utshuvot.